Compartilhando, eu só vou te apresentar. Então, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou professora no programa de pós-graduação em Nutrição Humana da UNB e eu fiquei responsável, então, por moderar a aula de hoje. Hoje nós vamos receber o professor Dr. Marco Aurélio Ramires Vinolo e o pesquisador de pós-doc supervisionado por ele, Dr. Vinícius de Rezende Rodovalho. Marco, ele é docente no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é bolsista Produtividade em Pesquisa 1C, professor no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da Unicamp e é responsável pelo Laboratório de Imunoinflamação. Seu principal alvo de estudo consiste na investigação dos mecanismos de interação entre o sistema imune e bactérias. Vinícius é bacharel em biotecnologia e mestre em genética e bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia, é doutor em bioinformática pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e doutor em bioquímica e biologia molecular e celular pelo Instituto Nacional de Investigação Agronômica e do Ambiente da França. E atualmente ele está fazendo pós-doutorado na Unicamp. Acho que alguém está com o microfone ligado. Por favor, gente, desliguem os microfones. Sejam muito bem-vindos, Marco e Vinícius. O tema que será abordado hoje, então, é bioinformática aplicada. Lembrando que as perguntas elas deverão ser feitas pelo chat. Eu vou reunir essas perguntas e as farei no final da aula para os nossos convidados. Agradeço, então, muito, Marco e Vinícius, em nome do Fórum, dos professores que coordenam essa disciplina, por terem aceitado o nosso convite, e passo, então, a palavra para vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer participar desse evento, tá? E aproveito para parabenizar, eu dei uma olhada nas aulas anteriores, temas excelentes, uma cobertura muito boa nos pontos que já foram apresentados, e hoje eu espero que a gente possa contribuir um pouco mais para esse fórum. Bom, meu laboratório não é um laboratório de bioinformática, mas é um laboratório que utiliza das ferramentas de bioinformática. Pensando nisso, eu separei essa apresentação em duas partes, né? A primeira parte, eu vou falar um pouco a respeito da pesquisa que a gente faz no laboratório e por que que a gente utiliza a bioinformática, e vou usar um exemplo de um trabalho recente do grupo, o qual investigou a interação entre nutrientes, sistema imune e microbiota. E depois eu vou passar a palavra ao bioinformata do laboratório, Vinícius Rodovalho, que vai explicar uma das metodologias que a gente utiliza para estudar a importância da microbiota nos sistemas que a gente avalia aqui no laboratório. Bom, vocês já devem ter visto, mas é sempre bom ressaltar que a interação entre a microbiota e as células hospedeiras, as células do hospedeiro, são essenciais para a manutenção da homeostase, né? A gente sabe que essa interação ela é bidirecional, então a microbiota regula a função de várias células do sistema do hospedeiro, assim como as células do hospedeiro, principalmente as células do sistema imune, têm capacidade de regular a composição e função dos micro-organismos que colonizam os nossos tecidos. Hoje é bem evidente o fato de que esse balanço que existe entre micro-organismos e células do hospedeiro é essencial para a manutenção da homeostase, e que alterações nesse balanço estão associadas a desenvolvimento ou predisposição a vários tipos de doenças, incluindo doenças como doenças metabólicas, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, até doenças inflamatórias e neurodegenerativas, como vários grupos têm demonstrado nos últimos anos. Bom, aqui um dos focos é entender como que a gente atua nesse sistema, tá? E como que a gente pode, via esse sistema, aumentar a capacidade do organismo de prevenção de desenvolvimento de doenças. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza é a dieta. Então, a gente sabe que a dieta tem um efeito bem robusto sobre esse sistema. Então, vários componentes da alimentação atuam sobre a composição e função dos micro-organismos, da microbiota, assim como sobre componentes, por exemplo, do sistema imune do hospedeiro. E assim modulam esse balanço. O que a gente
tem olhado é como esse fator ambiental atua nesse sistema e se isso traz benefícios ao hospedeiro, ou seja, a prevenção pode ser utilizada para prevenção e ou mesmo tratamento de doenças. A gente tem utilizado vários modelos experimentais, temos alguns trabalhos também com amostras clínicas, nos quais a gente tem explorado essa interação entre alimentação, microbiota e as células do hospedeiro. E aqui eu vou mostrar um exemplo que foi recentemente publicado pelo grupo, só para ilustrar como que a gente utiliza a bioinformática nesse contexto. Então, a gente sabe que a alimentação e os vários componentes têm diversos efeitos sobre o microbiota. Um dos principais componentes que atua diretamente sobre composição e função da microbiota são as fibras da dieta. Então, as fibras solúveis, principalmente, elas têm um efeito importante sobre a microbiota intestinal. Então, a gente sabe que essas fibras elas são compostas de moléculas que normalmente são pouco degradadas ou praticamente não degradadas pelas enzimas próprias do nosso organismo, e elas chegam praticamente sem nenhuma modificação nas porções mais distais do trato gastrointestinal. E aí, principalmente no intestino grosso, a gente tem um grande conjunto de micro-organismos que consegue utilizar essas moléculas, que tem toda uma maquinaria enzimática própria para quebrar essas moléculas e utilizá-las como fonte de energia e assim gerar vários compostos que atuam em outros componentes da microbiota e também no hospedeiro. Aqui mostrando alguns exemplos de moléculas que são geradas durante esse processo. Nós temos os ácidos graxos de cadeia curta, que são um foco importante do laboratório, mas temos também diversos outros tipos de metabólitos que são produzidos direta ou indiretamente pela microbiota e que vão atuar no hospedeiro. Então, entender como essas moléculas atuam no hospedeiro e como essas moléculas podem prevenir ou tratar doenças é um foco importante do laboratório. Bom, a gente começou, alguns anos atrás, um projeto de doutorado com o aluno Renan Corrêa, que tinha como objetivo analisar o efeito de fibras solúveis sobre o epitélio colônico, né? Esse projeto, ele tinha basicamente, ele fez uso de um tipo de fibra solúvel, que no caso é a inulina, que é essa molécula mostrada aqui, então a glicose ligada a várias moléculas de frutose. Essa molécula foi utilizada na maior parte dos experimentos e a ideia foi entender como essa fibra solúvel estaria impactando no epitélio intestinal do cólon, né? Então, entender como que esse nutriente, via, claro, microbiota, interferiria sobre esse sistema complexo de renovação e maturação de células, que é importantíssimo para manter a primeira barreira entre o nosso organismo e a microbiota intestinal, que é a barreira epitelial colônica. O Renan fez vários experimentos, que eu não vou mostrar aqui os detalhes para vocês, mas eu queria só dar uma ideia geral do que a gente fez, para aí sim a gente entrar para as análises de bioinformática. Foi o seguinte: basicamente ele utilizou de várias metodologias de sequenciamento. E aí, esse conjunto de dados foi integrado para poder gerar uma informação e poder explicar como se dá o efeito da inulina nesse sistema. Então, a gente fez desde sequenciamento de RNA total de células epiteliais intestinais até sequenciamento de células únicas e também análise de microbiota, incluindo 16S, que é o que o Vinícius vai falar aqui hoje para vocês, e metatranscriptoma, que é uma análise que ainda a gente está explorando. O que a gente observou nesse estudo, com todas essas ferramentas, o que a gente quis entender, na verdade, nesse estudo, foi basicamente por que se dava esse fenótipo que está mostrado aqui. Então, em modelo experimental, quando a gente coloca um animal numa dieta que contém essa fibra solúvel, a gente vê alterações macroscópicas bem evidentes. Então, vocês podem ver aqui, isso aqui é o intestino grosso de um camundongo que recebeu uma dieta contendo a fibra solúvel inulina, que eu tenho controle, e o tamanho do órgão ele é maior, e não apenas tem essa alteração
macroscópica, mas também várias alterações microscópicas, incluindo modificação da característica histológica do tecido. Então, aqui só para ilustrar, a cripta é a estrutura presente no colo, onde no fundo da cripta a gente tem as células tronco, conforme vai indo para o lúmen intestinal, a gente tem as células diferenciadas, maturas, que exercem suas funções. O que a gente observou foi que nos animais que receberam inulina, essa estrutura modificou de tamanho e isso decorreu de uma alteração de proliferação celular das células tronco que estão posicionadas nessa região. Então, aqui só para mostrar, quando a gente analisou a proliferação dessas células, a gente observou um aumento bem expressivo por diferentes marcadores. Aqui tem 2 marcadores mostrando isso, mostrando que esse componente da dieta tem uma interferência direta sobre as células tronco e isso reflete nas características micro e macroscópicas do tecido. A gente explorou vários outros aspectos que eu não vou ter tempo de discutir com vocês, mas estão lá no artigo. Quem quiser pode entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Mas basicamente o que a gente mostra que o animal que recebe uma dieta contendo inulina, fibra solúvel, ele tem uma resposta que envolve todo um remodelamento do epitélio intestinal. Esse remodelamento envolve aumento de proliferação celular das células tronco que mantém esse epitélio, também algumas alterações no processo de diferenciação, principalmente geração de células caliciformes, são células produtoras de muco, que são super importantes para essa barreira e também contribuem para a função imunológica do organismo, e que isso envolve uma comunicação que não é direta entre a microbiota e as células epiteliais intestinais, mas sim que envolve componentes do sistema imunológico. Esse aqui é um aspecto que a gente ainda está explorando, mas a ideia geral que a gente observou nesse trabalho é que existe essa comunicação entre nutrientes, no caso, inulina, células do sistema imune e células epiteliais, e que isso é importante para a resposta nesse contexto. Tá? Com isso, eu gostaria de passar para a segunda parte. E aí, só antes de passar a palavra para o Vinícius, eu gostaria de ressaltar que, para a gente poder desenvolver esse trabalho, a gente precisou se utilizar de várias ferramentas de bioinformática. Por quê? Porque a gente gerou uma quantidade grande de dados, tanto de sequenciamento de amostras do hospedeiro, quanto de sequenciamento de amostras da microbiota. E aí a gente teve que integrar, primeiro, processar essa informação, obter informações a partir desses dados e depois integrar essa informação para entender essa resposta. E aí o que eu pedi para o Vinícius, e ele vai falar com vocês um pouco, é a respeito do que a gente fez do ponto de vista de análise de microbiota. Então ele vai mostrar uma das abordagens que a gente utiliza aqui no laboratório comumente para analisar a microbiota, que é o sequenciamento do amplicon 16S do RNA ribossomal. Tá? Então, agora eu passo para o Vinícius e ele vai explicar um pouco a respeito dessa metodologia. Bom dia a todos. Bom, como o Marco falou, eu vou falar da parte de bioinformática, focada no 16S, mas só para contextualizar um pouco antes, acho que todo mundo está muito acostumado a ouvir falar de genômica, mas uma coisa mais nova que surgiu no pós-genômica foi a genômica ambiental, né, que é quando você aplica essas técnicas de genômica para sequenciar comunidades inteiras de micro-organismos de determinados ambientes, né? Sejam ambientes naturais, como água, ar, solo, ou mesmo outros organismos vivos, né? Como o caso do intestino humano. E essas abordagens, elas permitiram coisas inéditas, como, por exemplo, a identificação de espécies que não são cultivadas em laboratório e a prospecção de várias potencialidades biotecnológicas, como, por exemplo, encontrar novos antibióticos em bactérias do solo e coisas do tipo. Isso abriu todo um leque de novas abordagens que são comumente referidas como meta-ômicas, né? Esse prefixo meta, ele vem do grego e quer dizer depois ou além, para significar algo que seja mais compreensivo, que vá além
daquilo que estava estabelecido. Então, quando a gente fala de metagenômica, não só a genômica de um organismo, mas a genômica de todos os organismos de uma comunidade, né? Então, é algo que vai realmente além. E aí a gente tem vários níveis dessas ômicas. Tem a metagenômica, que foca no conjunto de todos os genes. Tem a metataxonômica, que foca em determinados marcadores genéticos. A metatranscriptômica, que foca no nível de RNA, então de transcritos. Metaproteômica, de proteínas. E a metabolômica, relacionada a metabólitos. No caso das ômicas que focam em DNA, que são a metagenômica e a metataxonômica, existe uma diferença no caso do que está sendo estudado. Porque se a gente considerar todo o conjunto de genes, né, daqueles organismos que compõem aquela comunidade, a gente está falando de metagenômica. Então é sequenciado todo o DNA que está naquele ambiente. Agora, existe também a possibilidade de focar em determinadas regiões desses genomas, que são os marcadores apropriados para depois fazer uma classificação taxonômica. Um dos marcadores mais usados é o 16S. Então, você amplifica só essa parte do material genético e analisa apenas essa parte. É uma segunda abordagem. Ok, então, quando a gente está falando de metagenômica, que considera todo o conjunto de genes daquela comunidade, existem algumas abordagens possíveis. A parte comum entre elas envolve a extração de DNA, a preparação da biblioteca, depois o sequenciamento e o controle de qualidade, para eliminar leituras de DNA que não sejam específicas daquela comunidade microbiana. Como, por exemplo, se a gente estiver falando do intestino humano, vai ter leituras de DNA possivelmente relacionadas ao organismo humano. Então, é preciso eliminar essas leituras do hospedeiro e ficar apenas com as leituras relacionadas à comunidade que está sendo analisada. E também corrigir eventuais erros e coisas do tipo. Então, até aqui é comum para todas as abordagens de metagenômica. Mas nesse ponto existe uma bifurcação em que duas abordagens diferentes podem ser utilizadas. A primeira delas é o que a gente chama de abordagem baseada em referência, na qual todas as leituras de DNA sequenciadas elas são alinhadas em referências, em genomas de referência, para serem analisadas, um pouco como é feito no RNA-seq. Então, já existe uma base de dados com todos os genomas. Isso é mais comum, inclusive, para quando a gente está analisando o microbioma humano, que já é bem mais estudado. Então, existem vários genomas já depositados. Aí, as leituras que são geradas no seu novo experimento são alinhadas nesses genomas e são contadas para obter abundância e depois também o potencial funcional. Agora, uma segunda abordagem é chamada de abordagem baseada em montagem, na qual a gente vai tentar montar todos os genomas. A gente não vai apenas alinhar em genomas de referência, mas vai montar esses genomas do zero. Então, como se você estivesse fazendo a montagem de genoma de um organismo, como é feito normalmente, mas, nesse caso, para toda a comunidade. Então, são várias montagens diferentes. E aí essa abordagem envolve diferentes subetapas, né, desde a montagem inicial dos genomas, depois a clusterização deles em genomas semelhantes para você eliminar eventuais erros, né, e chegar num consenso do que é um genoma de uma espécie, e depois a curadoria e a remontagem, caso necessário, até que se chegue então nesses genomas reconstruídos. Então, são duas abordagens diferentes. Essa segunda abordagem ela é mais usada para ambientes menos conhecidos, que às vezes não contam com a base de dados boa para se fazer o alinhamento que seria necessário na outra abordagem. Então, só para mostrar o que essas abordagens permitem, né? Então, a abordagem baseada em referência,
ela permite tanto a obtenção de um perfil taxonômico, que depois pode ser usado até para encontrar filogenias a nível de cepas, né, ou linhagens, como também a prospecção de potenciais funcionais, para ser encontrados quais são os genes que estão representados naquela comunidade, para entender o que aquela comunidade poderia estar fazendo naquele ambiente. A gente fala de potencial funcional porque não são transcritos nesse caso, né? São apenas os genes, então eles podem ter aquela função. E em relação a outra abordagem, que é baseada em montagem, a gente termina com os MAGs, né, que são os genomas montados a partir dos metagenomas, né? E é feito todo um controle de qualidade para se chegar em genomas completos ou mais próximo disso que seja possível. Em seguida, a caracterização da abundância desses genomas e encontrar também módulos funcionais, né, dentro daqueles genomas montados, quais são os genes e a quais vias eles se relacionam. Então, a gente pode ter o mesmo tipo de análise, tanto funcional quanto taxonômica, pelas duas abordagens, embora elas tenham particularidades. Aqui só para ilustrar um exemplo do que a gente poderia ter de resultados de análise taxonômica com metagenômica, né? Muitas vezes é possível chegar em espécies, o que nem sempre é possível com análise de 16S, porque a resolução de metagenômica é maior. E aqui um outro exemplo de análise de uma via bioquímica específica, né, de biossíntese de aminoácidos, e como que cada espécie contribui para essa via naquele ambiente. Então, é possível chegar nesse tipo de informação com as análises de metagenômica. Agora, focando naquele outro tipo de análise que eu havia comentado, que é baseada em um marcador específico, que é o gene do 16S ribossomal, o marcador mais comumente utilizado nesse tipo de análise é o gene do RNA ribossomal 16S bacteriano, porque ele apresenta diversas regiões variáveis intercaladas por regiões conservadas, comparando assim diferentes espécies ou gêneros bacterianos. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma região conservada, que é essencial para um alinhamento de boa qualidade, ele tem regiões variáveis que são essenciais para diferenciar as espécies e gêneros. Então, são escolhidas algumas dessas regiões e apenas essas regiões são amplificadas. Nesse exemplo aqui, a gente está amplificando do início da região conservada anterior à primeira região variável, incluindo a região variável 1, 2 e 3, indo até uma região conservada após a região variável 3. Então, o produto de PCR vai ter todas essas regiões e vai permitir a identificação de quais são as bactérias presentes naquela amostra. Então, detalhando um pouco mais isso, só para lembrar, os ribossomos dos procariotos e dos eucariotos são estruturas muito importantes para a tradução, né, a síntese de proteínas. No caso dos procariotos, eles têm duas subunidades, a maior e a menor, e a gente está falando da subunidade menor, que é chamada de 30S, que é composta por algumas proteínas e pelo RNA ribossomal 16S. Então, a gente está falando do gene que codifica esse RNA ribossomal 16S. Esse é o marcador que a gente está utilizando nesse caso. Então, aqui é a estrutura molecular da subunidade menor, a 30S, de uma bactéria. E a gente pode ver em laranja a fita de RNA ribossomal, cujo gene codificador a gente está analisando. E aqui é a estrutura secundária desse RNA ribossomal 16S, para a gente entender o quão complexo ele é. Ele tem em torno de 1.500 bases, e a gente pode ver as diferentes regiões. Algumas delas são essenciais para essa estrutura secundária, por isso elas são conservadas, enquanto outras são menos necessárias para essa estrutura, e elas variam de acordo com espécies de gêneros bacterianos.
Então, aqui só para mostrar como que é, mais uma vez, né, essa variação ao longo do RNA ribossomal, que tem mais ou menos 1.500 bases, tendo picos, né? Esses picos aqui correspondem às regiões variáveis. E aqui embaixo, diferentes configurações de amplicons que a gente pode obter usando diferentes conjuntos de primers para amplificar essas regiões. Aqui no laboratório, a gente utiliza muito esse daqui, que amplifica a região V3 e V4, né? E as regiões conservadas entre também. Então, existem diferentes configurações possíveis e o ideal é sempre que tenha regiões variáveis intercaladas com regiões conservadas. Então, bom, se a gente tem o nosso design experimental, né, como o Marco mostrou, estudando a influência de uma dieta, por exemplo, a partir daí, o que que a gente tem que fazer experimentalmente para chegar nessas sequências de 16S? A primeira coisa é a extração e purificação do DNA da comunidade microbiana. Depois, então, é amplificado apenas aquele marcador que a gente está estudando, que é um trecho do do gene de RNA ribossomal 16S. Depois tem um novo ciclo de amplificações já relacionado ao sequenciamento, né, para construção da biblioteca. E, por fim, o sequenciamento em si, que pode ser feito por diferentes plataformas, mas uma das mais utilizadas é a Illumina. E, por fim, a análise de bioinformática, para chegar em quais sequências estão ali representadas. Então, depois de feito tudo isso, a gente termina com vários arquivos de sequências, que geralmente tem o formato FASTQ. Aqui, esse ponto GZ é só porque ele está compactado, né? Mas o formato em si é o formato FASTQ, que é mais ou menos dessa forma aqui. Ele tem uma repetição de 4 linhas, né, grupos de 4 linhas, que seguem o mesmo padrão. Então, na primeira linha, que começa com esse arroba, a gente tem o identificador da leitura de DNA, por exemplo, qual que é o número dessa leitura, de qual biblioteca que ela vem, todas essas informações. A segunda linha se refere à sequência em si, que foi obtida naquele ciclo. Depois tem um espaçador, que é esse mais, ele sempre vai ser mais, não vai ter diferença. E na quarta linha a gente tem uma série de códigos que se referem à qualidade. Então, cada caractere nessa quarta linha se refere à qualidade da base correspondente na segunda linha. E isso se repete, né? Então, esse é o arquivo FASTQ, é simplesmente um arquivo de texto com um padrão bem definido, que contém informação de identificação da leitura, qual a sequência e qual a qualidade. Então, a primeira etapa que a gente tem que fazer com esses arquivos é o controle de qualidade, né? Verificar se essas leituras tiveram qualidade suficiente para prosseguir a análise, por exemplo. O que a gente está vendo nessa primeira figura aqui é no eixo X a posição da leitura em pares de bases, né? Então, aqui a gente tem uma leitura de mais ou menos uns 250, né, pares de bases, e no eixo Y nós temos a qualidade. Então, nós podemos ver que nesse caso aqui, a maior parte das leituras teve uma qualidade acima de 30 em toda a sua extensão, né? Só que no final, que algumas leituras caíram um pouco a qualidade, mas nesse caso aqui, caso seja necessário, a gente pode retirar esse final para que isso não atrapalhe o restante da análise. Mas, em geral, é uma boa qualidade, esse é um exemplo de boa qualidade. Vários outros tipos de análises podem ser feitas, mas no caso do 16S, ele é bem peculiar porque, por exemplo, já são sequências que elas vão ter regiões super representadas por padrão, já que nós temos várias regiões conservadas, é o mesmo marcador. Então, coisas como sequências super representadas, a gente não analisa aqui, não é tão importante. Coisas como a presença de adaptadores do sequenciamento.
que têm que ser retirados para que não confundam a análise. Então, feito esse controle de qualidade, nós podemos prosseguir para as etapas seguintes. Agora, existem diferentes possibilidades de análise desses dados de 16S, mas uma das plataformas que são mais completas, mais utilizadas, é essa daqui, o Chime2, que é uma plataforma para análise, né, de bioinformática em geral. Ela, por enquanto, ela é mais restrita a 16S, mas a intenção é que em breve ela possa ser utilizada para todas as meta-ômicas e de forma integrativa também. Então, o que se espera é que as próximas versões venham bem mais compreensivas e abrangentes. Ele pode ser executado por linha de comando no Linux, em servidores, especialmente servidores, já que algumas das etapas demoram bastante, né? Mas também pode ser usado de dentro do Python. Se você tiver um código em Python, você pode chamar a biblioteca do Chime2 e integrar naquele seu código. Então, tem essas duas possibilidades. Também é possível rodar em Windows, mas para isso é necessário ter um emulador de Linux, que não é difícil também, mas o grande limitante nesse caso é o poder computacional, né? Porque é necessário um poder computacional maior para rodar essa análise em tempo viável. Aí dentro dessa plataforma existem várias subdivisões que eu estou mostrando aqui ao lado, que fazem diferentes etapas do processo. Então, por exemplo, se o seu dado tiver multiplexado, existe um plugin que vai fazer a demultiplexação, que é identificar quais são os grupos experimentais com base em determinado barcode de sequência. Também tem as partes, os plugins específicos para análise, para obtenção das sequências em si, das ASVs. Mais para frente eu vou explicar melhor a diferença de ASV e OTU. Mas as ASVs são as sequências específicas, né, de 16S que vão ser analisadas posteriormente. Então, o DadaTo, por exemplo, é um dos métodos mais utilizados para se obter ASVs. Ele está lá incluído dentro do Chime2. Existem outros métodos que também podem ser usados para obtenção de OTUs, que são as unidades taxonômicas operacionais, mas estão sendo cada vez menos usados, né? A abordagem de ASV é mais comum atualmente. E obtidas essas sequências, o Chime2 também oferece a possibilidade de se fazer análises de diversidade, para entender qual a diversidade daquelas amostras, também de classificação de features, que é para entender qual que é a classificação taxonômica de cada sequência, também a parte de filogenia, para se montar árvores filogenéticas, né, entender como que é a relação evolutiva dessas sequências. Enfim, todas essas possibilidades estão dentro dessa plataforma, por isso ela é muito completa e é possível fazer a análise do início ao fim dentro dela. Então, em resumo, a partir dos dados brutos, né, de FASTQ e de um arquivo de metadados, onde você explica qual amostra se refere a qual grupo experimental, né, quais são as replicadas de cada grupo experimental. Então, com base nessas duas entradas, utilizando o Chime2, é possível obter as sequências de referência, que são as ASVs, né, as sequências que foram amplificadas de fato, né? Além disso, uma tabela de abundância para saber qual a contagem de cada uma dessas sequências em cada amostra, quantas vezes elas aparecem. Também a classificação taxonômica, para saber a que se refere, a qual gênero, a qual espécie se refere cada sequência. E uma árvore filogenética, né, mostrando a relação evolutiva entre essas sequências. Então, essas 4 saídas são possíveis utilizando essa plataforma. E essas 4 saídas que eu mencionei, elas podem ser utilizadas para serem carregadas
no R, por exemplo, na linguagem de programação R, numa biblioteca como, por exemplo, a FidoSeq. Existem várias outras possibilidades, mas essa daqui é uma das mais usadas, porque ela tem uma estrutura capaz de agregar todas essas informações que são necessárias para análises posteriores. Então, dentro do objeto dessa biblioteca FidoSeq, nós vamos ter a tabela de abundância, aquele diz de OTU, porque primeiramente só tinha OTU, mas também serve para SV da mesma forma. É basicamente a tabela de contagem de quantas vezes foi identificada aquela sequência em cada amostra. Ele também comporta os metadados, que relaciona cada amostra ao seu grupo experimental. A tabela de taxonomia, que diz a qual espécie, gênero, filo, enfim, todos os níveis taxonômicos que se refere a cada sequência. A árvore filogenética, que é necessária para alguns cálculos de alfa e beta diversidade, por exemplo. E as sequências de referência, que são as ASVs propriamente ditas, né? Que são necessárias, por exemplo, para análises posteriores por exemplo, a ferramenta PyCrust, que a gente vai falar no final. Então, essa biblioteca, o que ela faz, basicamente, é ter uma estrutura de dados que comporta todas as informações necessárias e facilita a nossa análise posterior. Então, com comandos simples, tendo tudo dentro dessa estrutura, é possível realizar todas as análises necessárias. Aí existem outras bibliotecas que permitem obter visualizações mais interessantes, mais ricas sobre esses dados, como, por exemplo, essa biblioteca chamada MicroVis, que vem de visualização de dados de microbioma, e ela tem diferentes tipos de visualização, tanto que estou mostrando um exemplo de beta-diversidade, para analisar como que as amostras se relacionam entre si. Também tem distribuição taxonômica de forma circular, a distribuição de features de taxons, né, mais abundantes, organizados de forma filogenética também. Aqui correlações com determinados biomarcadores, prevalência, enfim, várias possibilidades de visualização muito facilitadas. E essa biblioteca ela é integrada com a biblioteca que eu falei anteriormente, FiloSeq. Então, uma vez que todas as nossas informações são carregadas dentro do objeto do FiloSeq, eles podem ser facilmente utilizados aqui com essa biblioteca MicroVis para ter todas essas possibilidades de visualização. Além da análise utilizando a linguagem R, hoje existem várias alternativas mais fáceis, até como, por exemplo, esse Microbiome Analyst, que é um web server. Então, se você entrar nesse site, você vai ter disponível uma série de ferramentas de análise que fazem diversas etapas dessa análise. Para 16S, é possível fazer a análise desde o início, com os arquivos FASTQ, para obter as ASVs e depois toda a visualização também. Já para metagenômica, como são dados muito maiores em tamanho, é um pouco mais difícil por ser web server, então não se faz com as sequências brutas, mas a partir do momento que você tem a tabela de abundância de metagenômica shotgun, você também pode analisar esses dados com essa ferramenta. Então, existem todas essas possibilidades de análise e é tão simples quanto é ilustrado aqui nessa interface gráfica, né? Você pode colocar o arquivo aqui de abundância, de OTU ou ASV, os metadados indicando como que cada amostra pertence a cada grupo, tabela de taxonomia, árvore filogenética. Você carrega tudo da mesma forma que você faria lá no R, só que aqui facilitado por ter uma interface gráfica e por ser facilmente disponível em um site da internet, né? Tá, agora,
nessa parte, eu vou falar um pouco de alguns conceitos importantes para análise de microbiomas, especificamente de 16S, que tem que ser levados em conta sempre, né? Nunca se pode perder de vista. O primeiro deles é que esse dado ele é sempre composicional. Então, a gente sempre está falando de coisas relativas. Então, tem que se tomar muito cuidado de nunca tratar como um dado absoluto. Então, por exemplo, nessa figura aqui, nós podemos ver uma amostra um em que temos a espécie A e B, com diferentes proporções, e aqui nós temos a amostra 2 e 3 que também tem proporções diferentes para A e B, mas se a gente fosse olhar qual que seria a contagem absoluta dessas espécies, para as amostras 2 e 3 elas seriam diferentes. Então, por mais que a contagem absoluta seja diferente, quando a gente traduz isso para proporções, elas são semelhantes, são iguais, né? É a mesma proporção. Então, por isso que tem que se tomar cuidado, porque por mais que o dado seja similar entre duas amostras, ele é composicional. Quando a gente traduz isso para o que seria a contagem absoluta, essas amostras podem ter contagens diferentes. Então, esse é o cuidado que se tem que tomar sempre ao analisar esse tipo de dado. E isso muda todos os métodos estatísticos que nós precisamos considerar, porque além de ser um dado composicional, ele também é inflado em zeros, porque tem muitas espécies que não aparecem ou aparecem muito pouco, por exemplo, só em uma amostra ou só em um grupo experimental. Então, ele é muito povoado em zero e ele nunca vai ser uma referência absoluta. Agora aqui eu estou ilustrando a diferença entre ASVs e OTUs, que eu havia falado. Então, é, nesse primeiro quadro aqui, nós temos o que seria a comunidade microbiana de fato. Então, nós temos diferentes espécies aqui, só que enquanto é feita a parte do sequenciamento, da amplificação inicialmente depois do sequenciamento, vários vieses podem ser introduzidos, né? Vieses relacionados aos primers, a problemas na PCR, podem surgir quimeras também, que são amplicons que têm regiões relativas a diferentes marcadores que aparecem juntos, né? Como se fossem uma coisa à parte, mas na verdade são dois pedaços de coisas diferentes. Além disso, existe a possibilidade de ter uma profundidade de sequenciamento insuficiente, que vai fazer com que nós não detectemos determinadas espécies. Então, assim, são várias dificuldades experimentais que, no final, vão afetar a nossa análise. E uma das metodologias, a primeira que foi desenvolvida para lidar com isso, foi a clusterização ou agrupamento de sequências similares para compor as chamadas OTUs, ou unidades taxonômicas operacionais, que são basicamente o que está sendo ilustrado aqui nesse último quadro. Então, coisas que têm grupos de sequências que têm uma similaridade alta, por exemplo, 97%, são agrupadas em uma OTU e são tratadas a partir daí como uma unidade taxonômica que vai ser utilizada para as análises posteriores. Então, nós fazemos um agrupamento que visa evitar erros diversos que poderiam ter surgido ao longo dessa análise toda. Só que com a evolução dos métodos de sequenciamento, os erros de sequenciamento eles passaram a ser menos frequentes e além disso, algoritmos foram desenvolvidos também para fazer a separação do que seria ruído e do que seria sequência de fato. E aí surgiu uma segunda metodologia, que ao invés de fazer o agrupamento
a determinado nível de similaridade, por exemplo, os 97%, ao invés de fazer isso, é feito um novo procedimento que é chamado de denoising, ou processo de retirada de ruídos, né, para obter as sequências únicas, que são as chamadas ASVs, né, ou variantes de sequências de amplicons, que nada mais é do que a sequência de fato sem passar por nenhum agrupamento. Então, essa metodologia ela tem sido preferida atualmente porque ela tem uma resolução maior, e nós já temos tecnologia suficiente para isso. Então, apesar de a metodologia com a ATU ainda ser utilizada, a metodologia com a ASV tem ganhado cada vez mais espaço e tem substituído a outra, né? Então, a gente termina, no caso das ASVs, com uma diversidade maior, que talvez não teria sido capturada utilizando a metodologia por OTUs. Outra coisa importante a ser analisada é a chamada curva de rarefação nesses dados de 16S. Nessas curvas de rarefação, aqui no eixo X, nós temos a profundidade de sequenciamento, que pode ser, por exemplo, o número de leituras de DNA que foram obtidas com aquele sequenciamento. E no eixo Y, nós temos alguma medida de diversidade, que pode ser, por exemplo, a riqueza de espécies, ou a medida de diversidade mais simples, que é simplesmente você contar quantas espécies foram encontradas. Então, o que essa curva permite aqui para a gente é ver se existe uma estabilização. Por exemplo, existe uma profundidade de sequenciamento a partir da qual para de aumentar o número de espécies encontradas. É o que a gente pode ver, por exemplo, esse segundo grupo de curvas. Né? Existe um momento aqui em que há uma estabilização. Né? Então, para de crescer o número de espécies encontradas. Isso quer dizer que o sequenciamento até essa profundidade aqui, ele foi suficiente para explorar toda a diversidade que existia naquelas amostras. Né? Nesse primeiro exemplo, parece que não, porque nessa profundidade investigada, o número de espécies que foi identificado ainda está crescendo, não atingiu um platô. Né? Então, esse é um controle de qualidade importante para a gente ver se a profundidade de sequenciamento foi adequada e também para entender se essas amostras são ou não facilmente comparáveis. Porque, por exemplo, essas amostras aqui, elas tiveram uma profundidade de sequenciamento bem menor do que outras amostras. Então, seria justo nós compararmos elas? Então, esse é um questionamento que é feito muitas vezes. E uma das formas de tentar tornar essa comparação mais justa é fazer uma subamostragem. O que isso quer dizer? A gente fixa uma determinada profundidade de sequenciamento, por exemplo, que 2.500 reads, e a gente faz com que o máximo de reads para cada amostra seja igual, seja esse 2.500, por exemplo. Então, isso significa jogar fora várias reads que estão em excesso, né, que estariam em excesso nas outras amostras. Aí a ideia é tentar equilibrar as amostras para que elas tenham a mesma profundidade. Mas a grande crítica que é feita a essa metodologia é que a gente está, de fato, jogando informação fora. E existem vários artigos mostrando que talvez essa não seja a forma mais adequada. Então, é um problema em aberto, mas, em geral, não é recomendado utilizar essa subamostragem justamente por estar jogando é, muita informação fora. E, em geral, os experimentos de boa qualidade, eles costumam ter perfis similares nessas curvas de rarefação. Então, isso não costuma ser um problema muito grande.
Aí um outro conceito que eu trouxe aqui é a questão da diversidade, que é muito importante para analisar os microbiomas. Então, nessa primeira figura, está sendo ilustrada aqui a diferença entre riqueza e uniformidade, né? A riqueza, ela diz respeito ao que a gente já falou na curva de rarefação, né? Que é a quantidade de espécies, por exemplo, que são encontradas naquela amostra. Então, uma amostra muito rica, ela tem muitas espécies diferentes. Por exemplo, nesse caso desse primeiro quadrado aqui, né, que a gente está vendo várias espécies diferentes, então é uma alta riqueza. Porém, a uniformidade entre essas espécies não é alta, porque existem várias espécies, existem uma espécie aqui que está muito representada e outras espécies que estão menos representadas, então não tem um equilíbrio entre elas. Então, por isso que a gente diz que apesar de uma riqueza alta, a uniformidade aqui é baixa. Agora, nesse caso aqui do segundo quadro, onde nós temos uma riqueza baixa, porque só tem duas espécies, né, duas cores, a uniformidade ela é alta, porque as diferentes espécies estão equilibradas, né? Não existe muito mais de uma ou muito menos de outra. Elas estão mais ou menos uniformes. E nesse último quadro aqui nós temos alta riqueza e alta uniformidade, porque existem diferentes espécies e elas estão equilibradas entre si. Esses dois fatores, eles são muito importantes por serem componentes das métricas de diversidade utilizadas. E é o que eu estou mostrando aqui nessa segunda figura. Ah, existem duas formas principais de diversidade, que é a alfa-diversidade e a beta-diversidade. A alfa, ela diz respeito à diversidade dentro de uma amostra. Então, é o que a gente pode ver dentro de um círculo aqui nessa figura, por exemplo. Esse círculo representa uma amostra. E aqui a gente pode ver que o caso específico dessa amostra, a gente tem uma grande alfa-diversidade, porque existem diferentes espécies aqui. Agora, quando a gente fala de beta-diversidade, já é um pouco diferente, porque não se trata mais dentro de uma amostra. A beta-diversidade, ela sempre vai ser a comparação de uma amostra com outra. Então, isso envolve uma métrica de distância entre essas amostras. A distância mais simples que a gente pode imaginar, se tratando aqui de duas dimensões, por exemplo, seria a distância euclidiana, que vem lá do Teorema de Pitágoras, né, quando a gente tem um triângulo retângulo e a gente consegue calcular a distância utilizando a equação de reta. Então, essa é a medida de distância mais simples. Mas ela se mostrou muitas vezes inadequada para análise de microbiomas. Então, várias outras medidas de diversidade beta foram desenvolvidas para se comparar os microbiomas. Eu vou falar um pouco mais delas depois, mas só para ilustrar aqui que a gente pode ver que essas duas amostras aqui, elas têm uma diversidade beta menor, porque elas estão mais próximas, enquanto essas duas amostras aqui, elas têm uma diversidade beta maior, porque elas estão mais distantes. Então, uma das grandes aplicações da diversidade beta é entender se a comunidade microbiana de dois grupos experimentais, por exemplo, é diferente ou não. Então, se eles estão bem distantes nessa representação bidimensional aqui, a gente pode inferir que são comunidades diferentes. Agora, só para falar um pouco sobre as métricas que existem, esse primeiro conjunto aqui são métricas de alfa-diversidade e esse segundo de beta-diversidade, e elas levam em conta diferentes componentes, tanto a riqueza, que a gente falou, a uniformidade e a distância filogenética, né? Então, essa é a diferença entre as diferentes métricas que existem. A mais simples que a gente falou de alfa-diversidade é só contar o número de features ou de ASVs ou de espécies que foram encontradas. Então, essa é a medida de alfa-diversidade mais simples. Lembrando que alfa se refere sempre a uma amostra.
Uma outra medida de alfa-diversidade bastante simples é a uniformidade, né, que é só entender se existe um equilíbrio entre aquelas diferentes espécies encontradas naquela amostra. E existem outras métricas mais complexas, como o índice de Shannon, que leva em conta tanto a riqueza quanto a uniformidade, e a diversidade de Faith, que leva em conta um componente filogenético, a distância filogenética entre aquelas espécies, que pode ser importante para determinados tipos de análises. Em relação às medidas de beta-diversidade, elas são mais complexas porque não é só um cálculo de distância euclidiana, sempre existe algo a mais a considerar, né? Mas é o que está sendo ilustrado aqui também. A medida a distância de Jacquard leva em conta riqueza, a de Bray-Curtis é mais focada em uniformidade, enquanto as Unifrac, elas levam em conta o componente filogenético, justamente porque esse Unifrac vem de frações únicas de ramos das árvores filogenéticas. Então, ela leva em conta o componente filogenético e pode ou não levar em conta a uniformidade e a riqueza presente naquela amostra. Então, diferentes métricas de diversidade vão ser mais ou menos adequadas para diferentes aplicações. Aí aqui eu estou mostrando alguns exemplos de análises que podem ser obtidas, então, utilizando essa estratégia. Um desses exemplos é a análise dos perfis taxonômicos. Então, aqui a gente está vendo diferentes taxons em diferentes grupos, né? Temos aqui um grupo relacionado à síndrome do intestino irritável e qual que é a distribuição de taxon nas diferentes amostras avaliadas. A gente pode ver que existe uma diversidade bem grande, né, entre as diferentes amostras. Pode ser que existam outras variáveis, né, outros metadados que expliquem essas diferenças. Mas em muitos casos a gente encontra uma variação alta entre as diferentes amostras de um mesmo grupo. Um outro tipo de análise muito importante é a análise de abundância diferencial, porque apenas olhar o perfil taxonômico, como eu mostrei anteriormente, ele ilustra a diferença, mas isso não tem uma estatística por trás, né? É apenas uma percepção de tendências. Então, existem os métodos estatísticos apropriados para se calcular se uma espécie ou família está mais abundante em um grupo experimental do que outro. As metodologias mais adequadas para esse tipo de análise são, por exemplo, Aldex-2 e Ancon-BC, que foram desenvolvidas especialmente para dados composicionais. Apesar de que outros tipos de metodologia também são utilizados, como, por exemplo, EDR e DSEC2, que vieram de RNA-seq para identificar genes diferencialmente expressos, e várias outras metodologias que são utilizadas também, né? Mas sempre lembrando que as consideradas mais adequadas para esse tipo de dados são aquelas que pressupõem dados composicionais. Aí isso permite, então, identificar determinados táxons que estão mais relacionados com determinados grupos experimentais, estatisticamente relacionados, né, com valor P, com valor de efeito e tudo mais. E, por fim, uma outra metodologia que é bastante interessante para explorar esses dados de 16S é tentar entender, bom, se aquela espécie foi identificada naquela amostra, e geralmente aquela espécie está associada a determinada função, então eu posso inferir que essa função estaria associada àquela comunidade. É basicamente isso que o PyTorch tenta fazer. Ele é uma predição de potencial funcional com base nos dados de 16S.
Tudo bem que a gente está olhando apenas para um trecho de um gene, é apenas um marcador, a gente não está conseguindo ver outros genes, que é uma coisa que a gente poderia ver, por exemplo, com metagenômica, mas se geralmente aquela espécie está presente, geralmente a função dela também vai estar. Então essa é a ideia por trás do PyCrush, e aí ele consegue relacionar diferentes vias metabólicas, por exemplo, aqui o metabolismo de arginina, e se ele está mais presente em um grupo experimental do que outro. Então, essa é uma análise que pode ser geradora de hipóteses, né? E depois a gente pode confirmar com outros métodos. E é isso que a gente tinha para falar. Só finalizando um último detalhe, pessoal, as duas análises que o Vinícius comentou, né, 16S e metagenômica, elas também têm algumas diferenças de custo, né? O 16S ele é muito mais barato do que a análise de shotgun e metagenômica, né? E isso influencia bastante a aplicação. Então, são várias informações que vocês têm que levar em consideração para decidir se segue para um ou para outro caminho. Também tem outras estratégias, outras ferramentas que têm sido empregadas para poder explorar esses dados. Por exemplo, o metatranscriptoma, que aí você está olhando diretamente o potencial, não o potencial, mas o que as bactérias, os componentes da microbiota estão expressando em determinada condição. E aí isso, logicamente, tem uma relação mais direta com o que está sendo produzido por aquelas bactérias e, consequentemente, o que está agindo no hospedeiro. Mas também tem suas dificuldades associadas e um custo associado muito mais alto. Só terminando, gostaria de agradecer na parte que eu mostrei dos resultados, ela decorre de várias colaborações com grupos no Brasil e fora, e também apoio financeiro, principalmente da FAPESP, mas de outras agências, e principalmente de trabalho em grupo. Então, esse aqui é o nosso grupo, Laboratório de Imunoinflamação, e a gente tem trabalhado, então, nesse contexto de criação microbiota hospedeiro, temos diferentes pessoas com diferentes expertises, né? O Vinícius, que apresentou aqui, é um especialista em bioinformática, e quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais a respeito, é só depois entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder as dúvidas que vocês têm. Obrigado pela oportunidade, Patrícia, ficamos à disposição para tirar as dúvidas. Obrigada, Marco e Vinícius. A aula foi excelente. Acho que deu para todo mundo ter uma ideia de como que quais as principais análises são realizadas com a bioinformática, né, nesse ponto da análise da microbiota. A gente tem algumas perguntas, várias perguntas, sim, para vocês. A primeira pergunta, Marco, é da Rafaela, da UNB. Ela quer saber em quanto tempo essas alterações que vocês viram no experimento da inulina, as alterações macro e micro, foram vistas no experimento. Foi quanto tempo de tratamento? Legal. A gente viu, no estudo, a gente utilizou principalmente o tempo de 30 dias, 4 semanas, né? Foi onde a gente observou a maior parte a gente utilizou para a maior parte dos experimentos, tá? Esse foi o padrão. Mas a gente fez um experimento no qual a gente testou tempos acima e tempos abaixo. O que eu posso dizer é que, com uma semana, parte das alterações que a gente vê, pelo menos a nível do epitélio intestinal, elas já estão presentes, tá? E com 3 semanas, elas estão estáveis. O que eu quero dizer é o seguinte: o que foi gerado de resposta não aumenta se eu persistir por mais tempo. Então, por exemplo, a gente manteve animais por 2 meses nessa dieta. Não teve um efeito adicional, um efeito mais Uhum. intenso, né? Ele atingiu um platô com 3 semanas, mas ele começa com uma semana de contato com essa alimentação. Ótimo. Vinícius, a Júlia, da Universidade Federal de Santa Catarina, perguntou o que pode levar a um resultado de baixa qualidade quando se analisa os arquivos em FASTQ. A baixa qualidade inviabiliza o uso desse dado e como proceder caso isso acontecer. É, bom, geralmente o que vai levar a uma baixa qualidade é limitações na etapa de sequenciamento. Então, existem alguns sequenciadores, por exemplo, o Ion Torrent,
que é mais sensível a homopolímeros. Então, por exemplo, quando ele encontra muitas adeninas ali na quarta, ele já vai ter uma certeza menor de que é uma adenina mesmo. Mas, assim, hoje em dia, os problemas com qualidade estão cada vez menores, porque a tecnologia avançou de certa forma que a qualidade costuma ser alta sempre. Nem no final, assim, da região, como eu tinha mostrado ali, costuma ter tanto problema atualmente. Mas é isso, é a particularidade do sequenciador, pode estar relacionado com a construção da biblioteca também. E sim, o dado que tem uma baixa qualidade, se ele for utilizado, tem que ser utilizado com muita cautela, porque ele pode levar a conclusões completamente equivocadas. Aí, nesse caso, o recomendado seria repetir o sequenciamento. Sim, ou ver se é possível utilizar talvez um trecho da leitura, né? Se forem leituras pareadas, talvez apenas um dos pares, enfim, existem alternativas intermediárias. Só Certo. complementando o que o Vinícius falou, assim, ele está falando do ponto de vista de sequenciamento, né? Então, a partir da etapa de sequenciamento, quais são os fatores que podem levar a uma amostra ter baixa qualidade? Mas a gente tem que lembrar que as etapas antes, elas são tão ou até mais importantes, né? Então, quero dizer o seguinte, a amostra, como ela é coletada, como ela é armazenada, como se extrai esse DNA e tudo mais. Todos esses fatores, eles podem levar a que você tenha um resultado de alta qualidade ou podem levar a que você tenha um resultado de baixa qualidade. E lógico, ter um resultado de baixa qualidade não quer dizer que você perdeu todo o trabalho. Você tem que ter só cuidado ao explorar esse resultado e fazer afirmações a partir dele. Mas se você descrever ele de modo completo, você não está inferindo nenhum erro, né? A única coisa é que você tem que ter esse cuidado, porque o resultado pode nem sempre ser a realidade do que está acontecendo no seu sistema. Esses cuidados anteriores que você diz é no sentido assim de congelar no -80, de não ficar congelando e descongelando, então fazer pequenas amostras, né, em vários tubos. Exato. São esse tipo de cuidado, né? E principalmente etapa de extração, né, do DNA, então, Uhum. isso é utilizado, qual a metodologia e tudo mais. E também, a gente não faz mais biblioteca no laboratório, mas tem grupos que montam a biblioteca no laboratório. Isso pode ter uma interferência importante na qualidade. Então, são todas as etapas anteriores ao sequenciamento, elas podem e vão interferir no resultado que você obtém, podendo inclusive levar a uma inutilização dos dados porque a qualidade está muito baixa. Certo. Outra pergunta é quanto tempo que a Ruanda da UNB fez, que é quanto tempo demora para analisar uma amostra, incluindo a programação? Do ponto de vista da parte bioinformática, se você tiver acesso a um servidor, é possível fazer em 1 ou 2 dias toda a parte de análise, né? Partindo do FASTQ até as figuras. Mas é claro que tem todas as etapas de purificação, extração de DNA e construção da biblioteca, sequenciamento, aí isso já leva um tempo maior, né? Mas a parte de bioinformática é possível fazer em 1 ou 2 dias tendo acesso ao servidor. Certo. A Vivian Coimbra perguntou se há um valor de referência para classificação de riqueza e diversidade microbiana. É complicado, porque depende do ambiente, né? Ambientes mais estudados, como o microbioma intestinal humano, já é mais fácil de fazer comparações. Mas mesmo assim, diferentes intervenções levam a variações muito grandes, como por exemplo a dieta. Isso pode alterar bastante a riqueza. Por exemplo, intervenções com antibiótico também reduz muito a Diminui. diversidade. Uhum. Então é complexo, né, de se analisar esses valores de referência, assim.
A Maísa, da UNB, perguntou se vocês poderiam explicar um pouco sobre a diferença do cálculo entre o percentual de abundância e a abundância diferencial. Bom, o percentual de abundância, na verdade, é só uma normalização que é feita para ter a frequência daquela espécie, mas em termos relativos. Então, a gente consegue contar, bom, aquela ASV apareceu tantas vezes, a outra apareceu menos. Então, o que leva ao cálculo da abundância relativa, ou do percentual de abundância, é só dividir isso pela soma total, né? Então, é uma porcentagem mesmo. Agora, a abundância diferencial já é um método estatístico para que seja detectada uma ASV ou mais ASVs que estão diferencialmente abundantes entre dois grupos experimentais. Então, é para você identificar o que é diferente entre o seu grupo e o seu tratamento. Certo, obrigada. A outra pergunta é o P-Crust, não sei como que fala isso mesmo, também funciona como metagenômica ou é só com 16S? É só com 16S porque com a metagenômica você tem os outros genes, então você consegue aferir diretamente o potencial funcional baseado nesses genes. Então não tem necessidade de fazer a predição que o PyCrush faz, porque ele serve para quando você tem só o marcador do 16S, para você inferir quais seriam os genes que também estariam presentes ali. Você só está olhando para o 16S, mas você prevê outros genes porque aquela espécie está presente. Então, Certo, a metagenômica não precisa porque você já vai ter aquele já gene. te... Ele vai dar Hum, uma predição, né? Que eu acho que o Vinícius chamou bastante atenção. Então, é um potencial. Quando você faz o shotgun, você tem a metagenômica, aí você tem chance de olhar se a presença dos genes está realmente diferencialmente presente entre as amostras, etc. Então, o poder da sua informação é muito maior do que uma predição, como é feito com esse aplicativo, né? Só para ilustrar um pouco a diferença entre metagenômica e o 16S, enquanto nos arquivos FASTQ de 16S a gente pode ter tamanhos assim de alguns mega, nos arquivos de metagenômica isso vai ser gigas ou teras. Então é muito mais informação porque a gente está olhando para todos os genes. certo. A Vivian, há uma forma de salvar os dados de sequenciamento 16S que recomende para facilitar as análises de bioinformática? Salvar os resultados da análise ou os arquivos brutos. Assim, se for os arquivos brutos, o FASTQ, existem os repositórios, como por exemplo o do NCBI, onde é até uma boa prática você depositar esses arquivos, sobre os arquivos, né? Então, é uma boa prática você depositar nesses bancos de dados, porque inclusive outras pessoas vão poder utilizar depois, e muitas revistas exigem que isso seja feito. Então, tem o repositório do NCBI, que é um dos mais utilizados, mas existem outros também, onde você pode facilmente fazer o upload desses arquivos e eles ficam lá disponíveis para o público depois que você publicar o seu artigo. Agora, eu acho que quase todas as revistas estão pedindo que seja depositado os dados de sequenciamento, né? Tanto de RNA quanto DNA. E aí o NCBI é uma excelente opção, mas tem outras também, tá? E o que a gente faz aqui no laboratório normalmente a gente quando vai publicar, né, ou quando o artigo é aceito, a gente abre o acesso aos dados depositados, mas a gente mantém também um backup no drive do laboratório com esses dados sem nenhuma análise. E, logicamente, pós-análise também. Tá? Não sei se era isso que ela estava perguntando. A Adriane, da FCA da Unicamp, agradece pela excelente aula e ela queria ouvir um pouco mais sobre o sequenciamento MINE-ON. É de boa resolução para análise de microbiota intestinal? Será o mini-ion?
Isso, eu falei errado, desculpa. Imagina. Ele tem reads maiores, né? Se eu não me engano. É, bom, a vantagem de ser portátil, mas eu não sei, eu não tenho certeza quanto às taxas de erro, como é que tá, porque isso é importante, né, para análise, por exemplo, de 16S. Mas, de toda forma, precisa ter a etapa de amplificação antes, que vai ser feita, por exemplo, em um laboratório. Em termos de qualidade, eu acho que não há problemas, né, em utilizar os dados de mini-área. Mas, assim, as leituras pequenas também que vêm de Illumina podem ter um custo equiparado e a qualidade muito boa. Então, não tem necessidade de reads muito grandes, porque o Amplicon não é grande, é fácil de montar. E é uma opção válida, mas existem muitas que podem ser utilizadas também. Eu não sei. Realmente, eu nunca olhei, nunca fizemos essa comparação aqui no laboratório, mas é um ponto importante. Adriano, se a gente conseguir alguma resposta, a gente manda para você, tá bom? O Mauro perguntou qual o método estatístico para comparação da beta-diversidade de três grupos independentes. Se houver diferença entre os três grupos, como saber qual é ou são as diferenças? Bom, para comparação estatística de beta-diversidade, existe um método que se chama Permanova, que é parecido com a nova, mas ele envolve permutações para ter acesso aos valores P. Então, sim, esse é o método estatístico. Qual que era a segunda parte da pergunta? Peraí, deixa eu voltar aqui na pergunta. Qual o método estatístico e se houver diferença entre os três grupos, como saber onde está a diferença? Ah, tá. Aí tem que ser feita variada também a cada dois grupos, porque assim, o Permanova você pode fazer ele globalmente e ele vai ter um valor P para tudo que você estiver comparando, mas também é possível fazer análise pareada, né, comparando a cada dois grupos. Aí você consegue saber onde está a diferença. Existe uma biblioteca no R, por exemplo, que faz isso, que chama Pairwise Permanova, algo assim, algo parecido com isso. Pairwise no sentido de a cada dois. O José Luiz também dá os parabéns pela aula excelente e ele gostaria de saber quais pontos positivos e negativos de número de leituras no sequenciamento 50K 100K reads, pensando na prática clínica. Sequenciamento o quê? Desculpa? 50K 100K reads, pensando na prática clínica. Cobertura, será? Eu vou pular essa pergunta, porque assim, a gente não tem experiência aqui com a parte, a utilização, né, da ferramenta para clínica. Então, eu não vou saber Uhum. responder. Não sei se o Vinícius souber, fica a parte, fica Patrícia, para ele. me Mas, permita só assim, então. 50 mil a 100 milhões Isso. de reads. De... Professor Marco, Pode é só falar. assim, isso aqui da UFPB, minha principal curiosidade, toda vez que a gente vai fazer um sequenciamento, quantas leituras, né? Então, toda vez que a gente vai ter mais leituras, claro, a gente vai identificar mais potencialmente, né, bactérias, enfim. E isso, às vezes, se isso pode ser só positivo ou para a prática clínica, se teria algum apego ou 50 mil reads poderia ser aplicado na maioria dos estudos de microbiota? Era uma pergunta Isso. mais nesse sentido. Porque algumas empresas, Marco, quando a gente vai fazer, principalmente em algumas empresas aqui no Brasil, eles dão a opção de acordo com o número de reads, o preço. Então, eles apresentam lá o preço para 50 mil reads, depois para 100 mil reads, e assim sucessivamente. E aí a gente sempre fica, eu entendi agora a sua dúvida, Gisela, a gente sempre fica em dúvida qual utilizar, qual que é a mais recomendada. É 50, é 100, é mais?
existe uma diferença entre essa escolha ou não? Qual que são as vantagens e desvantagens de cada um? Bom, para 16S, eu acho que o mais seguro seria 100K, porque lá naquela curva de rarefação, em alguns casos, não estabiliza só com 50. Então, eu acho que 100 é mais seguro. Mas outra coisa muito importante também é o N amostral, porque para aquelas análises de abundância diferencial funcionarem, acho que o mínimo seria 4, mas mesmo assim pode ser insuficiente. Então, o N de 5 eu acho mais seguro, até para você ter uma margem, para, bom, essa amostra aqui ficou com uma cobertura mais baixa, então você descarta ela. Então, é uma possibilidade, mas eu, em termos assim de profundidade, acredito que 100 é mais seguro mesmo. A gente tem feito sempre 100, tá? Mas assim, eu conheço grupos que fazem menos, têm obtido resultados bons também. Então, é uma questão a se considerar, né? O custo dessa análise não é, dependendo do número de amostras, não é baixo, então tem que levar isso em consideração, tá bom? E as revistas têm aceitado bem 50 ou você não sabe dizer? Eu não sei te dizer, viu? Eu acho que sim. Se você descrever o resultado, você está colocando o que você obteve, e aí, lógico, nessa descrição está implícita qual é a metodologia que você utilizou e também qual é como é que fala? A limitação do seu resultado. E aí, é isso, né? Assim, em Certo, muitos casos, 50K é suficiente, mas a questão é, e se lá na curva de rarefação não estabilizar? Porque pode acontecer. Aí, nesse caso, seria um problema. Então, por isso que 100 é mais seguro. certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vinícius, em um determinado momento da sua apresentação, você falou que pode ser que apareça, em alguns momentos, para uma certa espécie, muitos zeros, ou aparece aquela espécie só em uma ou outra amostra. Nesse caso, você não pode utilizar os resultados daquela espécie, ou você pode e deve utilizar proporção? O que que é recomendado nesses casos? Bom, existe uma etapa de análise que é uma filtragem, em que a gente, por exemplo, vamos supor que a gente tem um N de 5. E aí eu vejo que existem algumas ASVs que aparecem apenas em uma amostra. Então isso é muito provável que seja um erro, né? Porque não tem consistência. Então eu costumo colocar um filtro nesse caso, por exemplo, de aparecer em pelo menos duas amostras. E eu estou Uhum. sendo bastante generoso, assim, né? Porque se a gente pensa que a gente tem 5 replicadas, e só com esse pequeno filtro que eu faço já elimina muitas ASVs que foram detectadas em apenas uma Ah, amostra. Porque uhum. isso realmente não é representativo, né? Apenas uma replicada de 5 você detectar aquela amostra. O que a Certo. gente faz aqui, às vezes a gente muda os filtros para ver, para entender melhor o resultado, para refinar o dado. Então, não tem uma resposta certa ou errada, né? Depende onde você está entregando, para o quê, qual é a sua pergunta, e aí você pode olhar com diferentes filtros para ver se o que está mais adequado para responder essa pergunta. Certo. Aí a Adriane colocou aqui que imagina que sequências longas do mini-ion precisam de menos reads, menos leituras. Isso faz sentido? Bom, mas são duas coisas a se considerar, né? A taxa de erros, e a profundidade, que são coisas diferentes. No caso do Mini-IO, ele tem sequências maiores, mas isso não é fundamental, né, para o 16S, porque a gente não está precisando montar um genoma, né? A gente só está analisando um marcador. Se fosse metagenômica,
Aí eu diria que facilita muito você ter reads longas, porque vai facilitar na hora de montar, de reconstruir o genoma, porque vai facilitar a sobreposição e tudo mais. Agora, no caso do 16S, para a gente é muito mais importante ter uma profundidade maior do que ter reads longas. Certo. Então, as perguntas foram essas. Queria agradecer mais uma vez, Marco e Vinícius, pela disponibilidade. A aula foi excelente. Peço desculpa por ter falado alguns termos inadequados, mas é porque faz pouco tempo que a gente começou a trabalhar com microbiota aqui na UNB, então a gente está começando a se familiarizar com os termos. Foi muito esclarecedora a aula para mim, imagino que também para os alunos. E pelos comentários que eu vi aqui no chat, todo mundo gostou bastante, achou bastante didática a aula, esclarecedora, e mesmo num tema que é tão complicado, né? Porque bioinformática não é uma coisa fácil de se entender logo de cara, e vocês foram super didáticos, e super esclarecedor, e foram. Explicaram de uma forma muito clara. Então, eu gostaria de parabenizá-los por isso e também agradecer pela excelente aula, pela disponibilidade e por ter estado aqui conosco nessa manhã e nos ajudado com tantas informações. Muito obrigada, viu? É um prazer, agradeço novamente o convite. Fique à vontade, se alguém tiver alguma dúvida do ponto que foi mencionado, que a gente não esclareceu agora respondendo, manda e-mail para mim ou para o Vinícius, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês, tá bom? Tá bom. A aula, Obrigado. então, a gente vai ficar gravada, vocês já sabem, no canal do YouTube, e até, então, um ótimo final de semana, que ainda é um restinho de semana que a gente tem. Bom trabalho para todos e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.